no nosso Planeta de hoje, falando sobre literatura infantil voltada para o meio ambiente. E a escritora é a professora Laudeci Ferreira, que está conosco. Professora, no bloco anterior você ia falar uma poesia, né, sobre o meio ambiente. Pode declamar. Sim, pois bem. Então, voltando aí à chuva, a chuva é importante, né, para o meio ambiente, para a população, para a terra, enfim, né, para nós vivermos porque traz a água. Então, pensando nisso, resgatando a memória de quando eu morava no interior, né, eu escrevi esse poema, Eri, Saudade da Chuva. Oh, que saudade da chuva, do verde da plantação. O cheiro da terra molhada me dá muita animação, pois sei que com certeza o pobre tem o feijão, o arroz, a farinha e a água na cabacinha. Mas quer ver que tristeza dá, Eri? É não ver a chuva cair. O sertanejo sente no coração um aperto e clama ao santo protetor que mande chuva para esse povo sofredor. Saudade da chuva. Parabéns. E essa poesia que você declamou aí, bem que está no coração dos sertanejos, Sim. Hoje vivendo uma seca tão grande, né, tão intensa. Isso. Justamente essa seca que nós estamos vivendo hoje é um reflexo do tipo de tratamento também que nós estamos dando para o meio ambiente. Porque quando nós não cuidamos de algo, esse algo se manifesta, dizendo que quer o cuidado, assim como o ser humano, não é? A gente precisa da atenção, do carinho. Isso é um sentimento que todo ser vivente precisa. Então, o meio ambiente também precisa e como precisa, né? Então, se nós estivéssemos cuidando do meio ambiente como ele deveria ser cuidado, nós não teríamos uma seca, eu penso que nós não teríamos uma seca tão assolada como nós estamos tendo e uma mudança climática no mundo como um todo. O mundo hoje está sofrendo muito por falta desse cuidado do meio ambiente. Professora, a gente percebe que os ciclos da seca acontecem ao longo dos anos. Isso Sim. É uma coisa já constatada. Mas parece que a cada ciclo dessas secas que vem ao sertão, ao semiárido nordestino, vamos dizer assim, ela vem de uma forma mais intensa. Ela é mais intensa do que em outros anos anteriores. Por que isso? Bom, isso se justifica por vários fatores, né? Fatores que a ciência explica. E, dentre eles, justamente desses fatores, está o cuidado com o meio ambiente. Se nós não cuidamos do rio, se nós poluímos esse rio, você acha que tem condição de haver uma evaporação suficiente para se formar as nuvens e termos a chuva? Não. É verdade. Assim como os lagos, as lagoas, a própria terra. Nós estamos... o desmatamento, a desertificação é outro problema muito grande. Então, tudo isso contribui para que a nossa chuva seja mais escassa. Nós observamos que onde existe mais plantação, acontece mais chuva, não é verdade? Isso é um fator natural, né? A ciência explica, tem as suas explicações e nós sabemos que é um fator natural. Então, por isso que nesse cuidado do meio ambiente, a gente precisa saber que quanto mais desmatamos, mais o meio ambiente sofre, mais a chuva fica escassa. Então, são vários fatores, mas dentre eles, esse é muito importante. São alguns. Professora, a criançada ainda foi contemplada com um terceiro livro que você publicou também, que é esse que está nas suas mãos aí, né? Sim. Vamos mostrar aqui, Pedras que Encantam o Mundo. Que trata essa obra? Bom, o Pedras que Encantam o Mundo vem falar da importância da gente preservar o meio ambiente. O meio ambiente agora na forma da mineração. Nós percebemos, eu nasci em uma cidade chamada de Nova Olinda, da qual eu dei o nome de Pedras que Encantam o Mundo, porque Nova Olinda, lá em Nova Olinda está concentrado o maior centro dos cretáceos, o calcário e a gipsita no mundo. Nós exportamos o calcário, nós exportamos a gipsita. A gipsita é o gesso, Nós sabemos da importância que se tem o gesso
né? Porque o cimento que usamos na construção civil, ele só acontece, aquela forma sólida ali, pegajosa para que ele fique durinho, através da gipsita, que é o gesso, né? Então, nós precisamos tirar do meio ambiente esse mineral, mas nós devemos tirar com responsabilidade, para que nós não estejamos causando, justamente fazer ambientalmente adequada a retirada desse mineral, porque do contrário nós vamos estar poluindo o meio ambiente. Nós encontramos nessa mineração os fósseis, dos quais eu venho tratar na obra. Outra importância também. Nós sabemos que aqueles fósseis que ali estão é porque foi um lugar que existiu água, né? Que existiu rio, que existiu mar e não existe mais. Então, os fósseis não são feitos para que a gente fique extraindo, poluindo cada vez mais o ambiente. Ele está ali, ele precisa daquele espaço, né? Então, eu falo do cuidado com esses fósseis, do cuidado com essa gipsita, do cuidado com esse calcário, que são as pedras, aquelas lajes. O interior é rico, né, nessa área de fósseis. Nós somos o maior centro de calcário dos Cretáceos, calcário e gipsita no mundo. É o Cariri cearense, né? E em especial a minha cidade, Nova Olinda, Santana do Cariri também, que é o centro do Cariri cearense. E é por isso que eu dediquei essa obra. Para falar de toda essa conversa do meio ambiente, eu trago os personagens da literatura infantil. Você criou esses personagens? Não, eu trouxe fiz um resgate da literatura clássica brasileira no pai da literatura infantil, que é o Monteiro Lobato, né, na obra O Sítio do Pica-Pau Amarelo. Então eu chamo a Emília, eu chamo o Visconde, eu chamo Dona Benta, para a gente conversar sobre o meio ambiente. É um recurso a mais para atrair as crianças. Com certeza, é uma obra muito gostosa de se ler, um livro muito gostoso de se ler, né? Isso quer dizer o quê? Que esses livros estão sendo bem aceitos pela criançada. Com certeza, bem aceitos. Inclusive, Eri, o mundo europeu ficou apaixonado por essa obra, né, por essas obras, né? Eu estive em 12 cidades da Europa, fazendo essa conversa literária, né, com as crianças. E assim, até o mundo lá fora gosta, né, da história que nós brasileiros produzimos. A né? história é bem divertida, ilustrada. Uma linguagem bem fácil, acessível à criançada. Isso, e de uma educação ambiental muito necessária, prazerosa, enfim. Quando você escreveu esses livros, foi com a intenção de colocar nas escolas? Onde é que estão esses livros para o acesso da garotada? Bom, esses livros, eles estão nas escolas. Eu tive a intenção justamente de trazer essa forma de educação ambiental para as escolas e também para o público sem ser da escola, né? Também essas minhas obras, elas são beneficentes. Eu sou voluntária de um lar que cuida de crianças com câncer e eu abracei essa causa há 8 anos na minha vida. Então essas obras estão lá, é chamado Lar Amigos de Jesus, na cidade de Fortaleza, no Ceará. E você que vai lá comprar o livro, parte dessa renda já é destinada a cuidar dessas crianças, né? Então o lar também é um parceiro ambiental, porque o lar faz a coleta seletiva dos resíduos sólidos. Nós doamos os resíduos sólidos para esse lar, para essa ONG. Então, ao mesmo tempo que estamos cuidando do meio ambiente, estamos cuidando da parte social, que é cuidar das crianças com câncer. Nós vamos ao intervalo e voltamos daqui a pouco falando mais sobre a literatura infantil, como ela se aplica à criançada nesse momento de preservação do meio ambiente. A gente volta daqui a pouquinho. Esse sujeito peludo é o mico-leão preto, conhecido também como macaco do Novo Mundo. O bicho primata tem como ancestral o mico-leão dourado, devido às suas formas físicas serem parecidas, apesar de possuírem cores diferentes. Ele vive principalmente na Mata Atlântica, porém a espécie está em extinção por causa da caça ilegal e do tráfico de animais.